Agora o nosso assunto é muito importante, eu acho muito importante a gente conversar agora sobre a campanha da fraternidade desse ano. A gente vai ver um VT e depois a gente conversa com o Padre Bison. Após o ano conturbado de 2020, a campanha da fraternidade traz como tema Fraternidade e o Diálogo, o compromisso de amor. E como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Essa jornada foi elaborada com o intuito de demonstrar que o diálogo é o nosso melhor testemunho. Dessa maneira, destaca que Jesus nos ensina a seguir pelo caminho da unidade na diversidade. Em um mundo marcado por casos de intolerância em diversos aspectos, certamente essa é uma mensagem mais que necessária. Como objetivo, faz o convite a comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Ou seja, todos juntos, de mãos dadas, mantendo a mesma direção. Nesse sentido, não há primeiro ou último lugar, mas sim uma unidade. Venha saber mais um pouco sobre essa campanha agora no Papo Reto. Olha, gente, que alegria a gente poder conversar sobre a campanha da fraternidade, conversar com quem entende, com quem tem espiritualidade, quem traz pra gente também tudo aquilo que a gente quer conhecer. E eu tenho a alegria de receber aqui na Rede Vida meu amigo, um grande padre, um padre que eu admiro muito, né? Que dá um grande testemunho do seu ministério sacerdotal, um homem que trabalha pelo ecumenismo há muito tempo. Eu recebo aqui o Cônego José Bison. Cônego José Bison, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui, Cônego. Meu querido Padre Juarez, que alegria estar em sintonia nesse programa com você e com os nossos queridos e queridas ouvintes, participantes desse programa. Muito bom, Padre. Alegria nossa. Eu estou muito feliz, Padre, estou muito feliz, eu respeito muito o senhor, admiro também, uma admiração e um respeito muito grande pelo seu trabalho. Só deixar para o pessoal que está nos assistindo, o Cônego José Bison, ele é segundo vice-presidente do CONIC, mestre em ecumenismo, ele é foi professor na Faculdade de Teologia da PUC, né? Organizou 7 livros, é diretor da Casa de Reconciliação, que é uma referência para o Brasil inteiro sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso, coordenador da equipe de ecumenismo e diálogo interreligioso do Regional Sul 1 da CNBB e coordenador na Arquidiocese de São Paulo. E é o grande pároco da paróquia São Pedro Apóstolo do Jardim Independência, ali na região episcopal Belém, aqui em São Paulo. Padre, muito obrigado, Cônego José Bison, por senhor estar aqui com a gente para falar sobre a campanha da fraternidade, que é uma campanha maravilhosa, que traz um tema tão bonito sobre a unidade e também sobre o diálogo, né? Eu queria já conversar com o senhor qual que é o objetivo desta campanha e eu queria que o senhor explicasse para a gente, Cônego, o fato dela ser ecumênica, como é que acontece essa preparação ecumênica da campanha da fraternidade? Olha, Padre Juarez, desde o ano 2000, em preparação ao ano jubilar, não é? A campanha até nesse período vinha sendo vamos dizer assim, era um grande projeto de evangelização da Igreja Católica. Em vista do 2000, uma conversa, um diálogo, né? Já que estamos falando de diálogo, né? Fraternidade e diálogo hoje, né? Entre a presidência do CONIC e a presidência da CNBB, dialogaram as diretorias, os bispos do Brasil, para que a 2000 fosse ecumênica, do jubileu. E a partir daí, então, a cada 5 anos, a campanha da fraternidade, ela vem sendo ecumênica. Então, como que se chega aqui a esse texto base da campanha da fraternidade ecumênica? Tem um ano já determinado que se aprova entre a Assembleia da CNBB, depois aprovado, organiza-se uma comissão das igrejas membro do CONIC, faz uma comissão e começa-se a elaborar, lançar proposta para colher o tema, lema, e começa a participação das nossas igrejas.
Monta-se depois uma comissão teológica para elaborar o texto base, e aí, então, essa equipe de teólogos, doutores, pastores, religiosas, membros das nossas comunidades, e aí, então, se começa a trabalhar o texto. E é assim que, então, na organização, na execução do texto base e agora no projeto e na elaboração e na execução da campanha da fraternidade. É aí que ela acontece ecumênica. Ela não fala sobre ecumenismo, mas ela vai nos falar de temas atuais. Sim. Que está causando uma certa polêmica, né? Eu vi aquele seu vídeo, olha, parabéns, viu? Parabéns, você é um homem de Deus mesmo, né? E tantos outros homens e mulheres de Deus que estão aí falando sobre a campanha da fraternidade. Se o tema é diálogo, fraternidade, diálogo, um compromisso de amor, vamos dialogar. Sim. Padre Juarez, eu não estou de acordo que você use essa roupa preta. Sim. Por exemplo, um exemplo que eu vou pegar, né? Mas por isso, eu não vou brigar com você, eu posso conversar, que tal uma outra cor, o azul, o branco, mas eu não preciso difamar você, eu não preciso destruir você, eu não preciso caluniar você por causa disso. Então, é o que está acontecendo. E muitas pessoas, infelizmente, pelo que a gente ouve nos comentários, nas gravações, né? Eu tenho a impressão, Padre Juarez, ou a certeza que essas pessoas não leram o que está escrito aqui. Isso mesmo. Se eles lerem o que está aqui, isso daqui é evangelho puro. Isso daqui é doutrina da igreja. Tem diferença? Tem. Entre as igrejas tem diferença? Claro, se não tivesse, seríamos padres todos, seríamos todos pastores. Então, pelo fato de ter diferença, que nos coloca em diálogo. Vamos colocar-se à mesa e vamos conversar, não é? Então, o objetivo central da campanha da fraternidade é exatamente isso, né? É superar as dificuldades, né? Compreender os outros, né? É redescobrir a beleza do diálogo, né? Na família, qual que é a melhor solução para as dificuldades? É o diálogo. Numa empresa, qual é a melhor solução? É o diálogo. Aí, entre vocês, no programa de vocês, qual que é a melhor solução para encontrar diante de uma dificuldade? É o diálogo. Então, vamos promover a conversão para uma cultura de amor. O que nós estamos vendo que nossos irmãos, alguns padres, alguns bispos, que estão promovendo uma cultura de separação, de ódio e disseminação, de divisão, de cisma. Isso mesmo. Agora eu pergunto, será que ele leu o que está escrito aqui? É a minha grande dúvida. Eu tenho a mesma impressão, Cônego, eu tenho a mesma impressão quando eu vejo alguém falar mal da campanha da fraternidade, ou então falar sobre a campanha da fraternidade, trazendo uma crítica e espalhando divisão, eu tenho certeza que essa pessoa não leu. Olha, no Cônego, eu já li o texto 4 vezes, de cabo a rabo. Tentei ver alguma coisa ali que pudesse ser contra a doutrina, contra a igreja e não consegui achar. É uma questão de honestidade. Agora eu digo, o senhor está falando para a gente vai conversar, mas o senhor está falando do CONIC, a gente está falando, eu também falei do CONIC. CONIC é Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Quais as igrejas que fazem parte do CONIC, né? Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Desculpa. Não, imagina, nós temos a Igreja Anglicana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Síria Ortodoxa, nós católicos e temos uma outra ainda, Anglicana, Luterana, Católica. São 6 igrejas que compõem o Conselho Nacional. Sim. No momento. É só para que as pessoas saibam que é muito sério, o CONIC é muito sério, são teólogos, são estudiosos, são pessoas que aprofundam na palavra de Deus e têm um propósito de caminhar junto, né? E o que o senhor falou é muito interessante, porque parece uma ironia, né? Essa campanha da fraternidade tem como tema a unidade, o diálogo, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, e parece que de repente algumas pessoas insistem em dividir, em espalhar, né, semear a divisão, né?
Exatamente, né? Parece-me que ao invés de trabalhar o simbólico que une, trabalha o diabólico, aquele que separa. Separa, né? que separa. Então, na realidade, Padre Juarez, eu acredito que essas pessoas, na realidade, elas querem criticar a campanha da fraternidade para atacar o CONIC, a CNBB e o Concílio Vaticano II. Sim. Essas pessoas, elas não aceitam o Concílio Ecumênico Vaticano II. É a conclusão que eu chego. Que é uma coisa muito séria, não aceitar o concílio é rejeitar o magistério. E quem não aceita o concílio não é católico. Exato. Está fora da comunhão, não é? Da igreja. Então, ninguém é obrigado a estar, mas não é pelo fato de eu estar aqui que me dá o direito de eu xingar, de eu dizer inverdades, de eu dizer calúnias contra pessoas. Isso mesmo. Ofender a secretária do CONIC, dizendo que foi ela que escreveu o texto. É mentira. Foi uma comissão. Não foi a secretária. E se fosse, qual o problema? Sim. O texto está bonito. O texto né? É uma comissão junto, e nesse período atípico que estamos vivendo, tanto sofrimento com a pandemia, né? Desemprego, violência, feminicídio, racismo, contra todos os grupos de minoria, LGBTQI, todos os grupos. E ainda vem grupos dentro da Igreja Católica causar confusão. Exatamente. Que falta e que isso deixa a gente muito triste, que hoje o Papa dizia, né? O Papa dizia na sua mensagem, por ocasião da campanha da fraternidade, ele nos incentiva a viver a campanha da fraternidade e ele dizia, né? Os cristãos são os primeiros a dar o testemunho do diálogo, né? O Papa fala isso. Exatamente. Porque o que Jesus Cristo fez com os seus discípulos? Formou a partir do diálogo, né? Sim. Sempre dialogando, conversando. Ele nunca, quando vem aquelas pessoas acusarem aquela senhora de adultério, né? Quem não tem pecado joga a primeira pedra. Então Jesus ele tem que acolher. Tem erros aqui, teológicos, doutrinários, não. Tem diferença? Tem, mas vamos sentar, vamos conversar. Como que você, Padre Juarez, compreende o dogma? Como você, Padre Juarez, compreende os sacramentos? Como você... Aí abre-se diálogo. Então, nós temos que desconstruir uma quantidade de muros que existem e começar a construir pontes. É verdade. Vamos construir pontes, pequenos gestos. É o momento agora de solidariedade, é o momento de fraternidade, é o momento de nós nos unirmos. Diante de tanto sofrimento, agora a gente traz mais um, que é para implicância com o que está aqui. Ô, Cônego, eu vou só dar um recado, eu já volto logo, mas eu quero conversar mais um pouquinho sobre o senhor, sobre essa questão do tema mesmo, e é importante, esse trabalho que o senhor está fazendo é tão bonito, de nos colocar por dentro da campanha com amor, com espírito de diálogo, né? Cônego José Bison é uma sumidade em tudo que faz e principalmente é uma referência no Brasil sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. Cônego Bison, mais uma vez agradeço muito o senhor estar com a gente aqui e quero perguntar para o senhor, o texto é muito bonito, muito rico, eu disse para o senhor que li 4 vezes, mas eu queria que o senhor falasse, ele trata justamente do diálogo, da unidade, mas ele toca em feridas também, né? Em feridas, as pessoas mais vulneráveis que precisam ser defendidas. Talvez seja esse ponto que é mais difícil no diálogo com outras pessoas, por não aceitar. É isso mesmo, Cônego? É isso, porque o texto nos traz estatísticas do feminicídio, o texto nos traz estatísticas de mortes, de assassinato do LGBTQI, o texto traz estatística da morte de negros, de presos, desempregados. Então, ele trata da vulnerabilidade das pessoas que estão em estados de vulnerabilidade. A palavra enrolou agora. Vulnerabilidade, né? Também enrola. Então as pessoas se incomodam com isso, falam que não deve ser tratado isso na campanha da fraternidade. Vai tratar onde? Justamente, é verdade. Onde
vamos tratar. Quaresma não é tempo de conversão, não é tempo de mudança de vida, não é tempo de voltar-se para o irmão, para a irmã. Então, diante de situações de pessoas e grupos vulneráveis que estão aí na sociedade, então vamos voltar o nosso olhar. Uma mãe, por exemplo, ela tem 6 filhos. Um dos 6 vem adoecer. De quem que ela vai cuidar? Que está doente? Não é daquele. Do doente, ela vai cuidar, ela vai se dedicar o tempo. É o que a igreja está fazendo, que o Conselho Nacional de Igrejas propõe com a campanha da fraternidade, não é? É voltar o nosso olhar para os frágeis, seguindo a orientação do magistério da igreja. Olha que o Papa Francisco tem falado a cada dia, o que ele faz, o que ele fala, não é? Se nós lermos a Fratelli Tutti, se nós lermos também a Laudato Si, é todo um conjunto, é a pessoa humana e toda a criatura que nós temos que, a igreja, nós enquanto cristãos temos que olhar. Católicos, luteranos, anglicanos, presbiterianos, não é? Todos nós. E tem tantas pessoas que nem são dessas igrejas e estão trabalhando incansavelmente para essas questões da dignidade humana, da restauração dos rios, dos mares, do florestamento, da Amazônia. Olha o que aconteceu esse ano, os incêndios criminosos no Amazonas e no Pantanal. Então, a igreja, através do texto base da campanha da fraternidade, nos chama a atenção para o nosso olhar, é como aquela mãe, né? E o texto bíblico que nos ajuda é os discípulos de Emaús, né? Os discípulos de Emaús. Nós temos que ter essa mesma característica, esse mesmo olhar, esse mesmo gesto, né? De ver, olhar e partilhar. É isso que nós somos chamados. Eu não estou sendo chamado porque eu não estou de acordo aqui, porque fala uma frase, um nome LGBT, ou racismo, ou feminicídio. Eu não estou de acordo com o que está aqui, mas eu posso me unir para trabalhar para outras pessoas, em outras situações. Aos doentes, quantos doentes desamparados, né? O desemprego, quantas pessoas necessitando de auxílio. Então nós podemos ajudar. Isso mesmo. Não precisamos ficar presos a uma frase, a um parágrafo do texto, mas é de nos colocarmos em ação, não é? Partir para a ação concreta. É isso que nos chama a campanha da fraternidade. Construir pontes. Muros já temos bastantes, né? Não precisamos mais. Cônego, eu quero agradecer muito o senhor pela clareza e pela lucidez por ter nos trazido a campanha da fraternidade. Muito obrigado. Nessa quarta-feira de cinza, era a palavra que nós precisávamos, a palavra da igreja, de uma maneira tão clara, tão objetiva como o senhor nos passou. Quero agradecer, muito obrigado mesmo. E eu quero que quando passar essa pandemia, o senhor venha aqui na Rede Vida para a gente conversar mais sobre esse tema, ecumenismo e diálogo interreligioso, que parece que a gente precisa falar mais sobre isso, sim. Muito obrigado, Cônego José Bison, viu? Eu que te agradeço pelo convite, por estar participando com você nesse seu programa. E quero dizer que a comunidade de São Pedro Apóstolo, lá onde eu sou pároco também, é muito grata à sua presença. E depois da passagem dessa pandemia, que vai passar, nós queremos a sua presença lá para estar rezando conosco também. Vou de novo. E por último, para encerrar, eu gostaria, diz que Quaresma é tempo de jejum, penitência e solidariedade, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, que nós pegássemos não como penitência no sentido de castigo, mas que nós pegássemos como penitência no sentido assim, eu vou ler o texto base, para ver a riqueza que tem aqui e que possa nos ajudar e muito. Muito obrigado, Cônego, obrigado. Gente, que maravilha. E hoje eu fiquei muito feliz, porque hoje pela manhã o Papa, ele, direto do Vaticano, ele enviou a mensagem por ocasião da campanha da fraternidade. Um texto lindo, 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 falou sobre e nos incentivou a viver com alegria o diálogo, a unidade a partir da campanha. Muito bonito. Se você puder ver, veja no site do Vaticano, nas minhas redes sociais eu coloquei a mensagem dele, veja ali como o Papa nos traz de uma maneira tão bonita e doce sobre a campanha da fraternidade.